senhoras, senhores, queridos amigos do Movimento Espírita de Mossoró, é uma alegria muito grande estarmos de volta a esta casa, ao Movimento Espírita, do qual temos profundas saudades. Eu acho que é muito engraçado vocês ouvirem anunciado um palestrante do Distrito Federal e ele chega com um sotaque desse. É porque eu estou gentilmente cedido. Eu sou originalmente daqui, criado na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, em nome da qual nós saudamos o Movimento Espírita Mossoroense e também em nome da Federação Espírita Brasileira. Faz tanto tempo que eu vim a Mossoró pela primeira vez, ainda na primeira semana espírita. Imaginem vocês que naquela época eu tinha cabelo e era magro. Faz muito tempo, realmente. No momento de profunda inspiração, o poeta paraibano Chico César compôs uma peça de uma beleza incomum, inspirado na ideia que os antigos gregos tinham de que a coisa mais fundamental que pode existir em nossas vidas é a possibilidade de criar, a possibilidade de fazer coisas novas, não apenas de inventar, mas propriamente de transformar as coisas. E fundamentalmente o que há de mais precioso em nosso roteiro de criação é o modo como nós criamos a nós mesmos. E Chico César, inspirado nesse conceito, utilizou a palavra grega para a criação, que significa poesia, e resolveu falar nos seguintes termos: para viver em estado de poesia, me entranharia nesses sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de ciganias antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia, menos dia, meu todo se encantaria pelo todo do teu ser, para misturar meia-noite, meio-dia, e enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo queria, a canção do bem-querer. É belo ver o amor sem anestesia, dói de bom, arde de doce, queima, acalma, mata e cria. Chega, tem vez que a pessoa que namora se pega e chora do que ontem mesmo ria. Chega, tem hora que ri de dentro para fora, nem fica, nem vai embora. É o estado de poesia. Nos construímos, nos criamos à medida em que vivemos. Na condição de espíritos, seres imortais, que antes de vestirmos a vestimenta física, na condição de sons divinos, notas, tecidas pelo Criador da existência, para que nos propaguemos no universo, usando os instrumentos materiais como recursos de nossa própria criação. Mergulhamos no corpo físico e saímos dele para o aprimoramento de nossas experiências, para o entendimento das leis superiores que regem a vida, para buscarmos, através
do cadinho da experiência, com que experimentamos através dos nossos sentidos o significado que o mundo nos oferece. E percebendo o mundo, ilustramos-nos para, a partir daí, verificarmos a consistência que existe entre aquilo que nós entendemos e aquilo que o mundo é. Na medida em que as nossas experiências se tornam mais refinadas, desenvolvemos a razão como um mecanismo explicativo para entender o porquê de as coisas serem como são. Se na experiência entendemos o como, se na razão entendemos o porquê, é quando vivemos, é quando efetivamente atuamos no mundo e damos ao mundo uma parte de nós mesmos que foi transformada, que foi criada a partir daquilo que experimentamos, pensamos, para agirmos no mundo em modelo de transformação, que em última análise significa a poesia de criarmos a nós mesmos, a poesia de nos estabelecermos como seres co-criadores, como indivíduos capazes de transformarmos conhecimento e experiência em ações, em atitudes. E nesta trajetória longa, em que o nosso espírito mergulha e emerge da carne, pelas vias do nascimento e da morte, em que nós nos aprimoramos na condição de espíritos à semelhança de alunos que vamos, ano após ano, para a escola da existência, assimilar novos entendimentos, compreender novas experiências, praticar novas ações que nos permitem ampliar o conjunto das formas pelas quais transformamos a lei divina que rege o universo inteiro, inscrevendo-a dentro de nós mesmos. O melhor artifício, o melhor mecanismo para o desenvolvimento desta poesia que nós somos é quando nós, na condição de espírito, construímos o primeiro entendimento da vida e desenvolvemos uma personalidade, um conjunto de experiências, um conjunto de memórias, um conjunto de sentimentos que se transformam em ações. E quando a morte nos visita e somos conduzidos ao mundo espiritual, temos de novo a oportunidade de avaliar o guião da nossa personalidade, identificar os elementos que nos faltam, aprender com os nossos próprios erros, saber onde e por que falhamos em nossas experiências, raciocínios e atitudes, para por fim implorarmos a providência divina que nos ofereça uma nova oportunidade de, em uma nova personalidade, esquecendo os comos e os porquês que caracterizavam as nossas formas equivocadas de entender o mundo, voltamos à Terra para a reconstrução de quem nós somos, para o refazimento daquilo que outrora erramos, para a recondução de valores nos quais nos equivocamos, para
em uma nova existência, transformar-nos novamente naquilo que precisamos ser. Por este motivo, o lar, o conjunto constituído pelo núcleo biológico familiar, se assemelha a uma porta de entrada na escola, na qual o indivíduo reencarnante, aquele espírito que decidiu voltar à Terra, desfazendo-se de suas lembranças, desfazendo-se de suas experiências superficiais, guardando apenas as profundas lições que se inscreveram nele próprio, porque ele foi criado a partir da poesia do existir, foi criado a partir das experiências do pensar e do agir, e estas, inscritas naquilo que lhe constitui a forma própria de ser, são indeléveis, inesquecíveis, e por isso mesmo, quando a criança nos aparece dentro de casa, ainda nas primeiras manifestações, já lhes identificamos a voluntariedade, já percebemos nela as vontades que se exprimem, e embora estejamos diante de uma nova personalidade, estamos igualmente diante de um espírito em continuidade de existência, em espírito em continuidade de aprendizado. Um dos grandes equívocos que comete a nossa sociedade moderna é identificar aquele indivíduo que nasce como um mero equipamento biológico, invertendo a ordem das coisas. Acredita a ciência materialista que a mente é o resultado da atuação cerebral, não conseguindo enxergar que naqueles mecanismos biopsíquicos existe, na verdade, um ser que existe antes do corpo e que sobreviverá a ele de maneira extraordinária. Os nossos dinamismos educacionais pretendem criar hábitos como se a criança fosse uma tábua rasa, uma folha de papel em branco em que se podem escrever quaisquer lições, quando na verdade estamos diante de uma alma que já traz os seus hábitos e que diante da oportunidade da infância tem uma nova chance imposta pelo mecanismo do esquecimento para que se crie novos hábitos, para que se estabeleçam novos valores, para que se incutam novos pensamentos, para que se desenvolvam novas experiências emocionais, para que ela possa desenvolver novas atitudes. Desta maneira, a criança é o equivalente a uma experiência de introjecção. Por esse motivo, a criança, ela aprende, assimila e pretende tornar-se igual. A criança, ela quer a proximidade da mãe, a proximidade do circuito familiar, ela se apega, ela se agarra, ela imita, ela apreende de todos os mecanismos possíveis para aproximar-se e assimilar os valores que lhe constituem a família. Aí,
Na medida em que o corpo físico amadurece, em que o desenvolvimento do equipamento biológico permite que o espírito reencarnante se assenhoreie adequadamente daquele veículo e passe a manifestar-se, surge um segundo momento profundamente significativo na história daquele indivíduo, daquela nova personalidade. Chega o momento em que aquela criança parece que ela é sequestrada e vem um serzinho estranho e habita dentro dele, o equivalente àquele tenebroso período da adolescência. Quem é que nunca olhou para o próprio filho naqueles dias de aborrecimento e se perguntou: aonde está o meu filho? Para onde foi a minha filha? Este eu não reconheço. E por um mecanismo natural da vida, da mesma forma que o período infantil pretendia a aproximação e a imitação, em que a criança queria ser igual ao pai, ser igual à mãe, ser igual ao tio, ser igual ao avô, quando ele chega na adolescência, para prepará-lo para a vida, há uma inversão nesse mecanismo. E a vida o expõe para fora, para que ele ganhe individualidade, para que ele não seja o outro, mas para que ele comece a criar as suas próprias opções. E o que acontece? Se meu pai diz A, eu quero B, só para ser diferente. Se a mãe diz que eu tenho que fazer assim, eu escolherei fazer assado, apenas para mostrar que eu não preciso agir de acordo com o pensamento dela. E curiosamente, este não é um mecanismo raciocinal. Esse é um mecanismo espontâneo de afastamento psíquico do ambiente do lar para projetar-se em relação à sociedade e iniciar a construção de um novo núcleo, com novas eleições afetivas, com novas constituições, esclarecendo-nos igualmente que o indivíduo não nasceu para aprisionar-se aos elementos familiares iniciais, mas que, ao contrário, o propósito do espírito em suas diversas experiências é a ampliação do sentido de afetividade, preparando-se para a constituição da família universal, em que todos os seres da criação merecem o seu afeto, o seu respeito, a sua dedicação. Distanciados, entretanto, porque ainda sem a devida compreensão dos mecanismos sublimes da vida, que nos permite na experiência, no pensamento e na ação, exercitar o amor e a justiça em atos de caridade continuado, que se denunciam através da prática continuada do bem irrestrito, sem sedões, buscando em todas as circunstâncias o entendimento de qual é a melhor atitude, qual é o melhor sentimento, qual é o melhor pensamento para integrá-los em nós mesmos, em nossos relacionamentos com o mundo. É no ambiente do lar que nós fazemos os nossos primeiros ensaios de afeto. É no ambiente da família que nós nos exercitamos primariamente em nossos raciocínios, em nossos sentimentos,
em nossas experiências. E a família, ela não se circunscreve estritamente ao ambiente de formação biológica, porque se constitui, na verdade, como o núcleo de afetividade dentro do qual o espírito se desenvolve. Veremos então que a família possui diferentes configurações, que a família se estabelece por uma relação entre indivíduos que se amam e que pretendem com este amor compartilhar as suas experiências, compartilhar os seus pensamentos em atitudes de afeto e por isso recebem os filhos da própria carne ou os filhos da carne alheia para construir uma nova personalidade e exercer na poesia do afeto, na dedicação diária, o comprometimento de influenciar a educação espiritual do novo indivíduo. Na antiguidade hebraica também era assim. Havia um ritual muito claro que marcava a transição entre a idade infantil e a idade adulta. Para os antigos, não havia adolescência. O sujeito era criança até os 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, ele transformava-se em um adulto e com este processo de transformação saía do ambiente do seu lar e ia para o ambiente da escola, da vivência externa, para construir novos valores em sua existência. Os gregos iam às academias, acompanhavam os filósofos. Os hebreus procuravam um rabino e alistavam-se nas diferentes escolas das lições da tradição da Torá. Foi movido por este propósito que quando Jesus completou 12 anos de idade, juntamente com todos os outros meninos que completavam 12 anos de idade naquele ano, seguiram para a mais importante escola da época, o Templo de Jerusalém. Ali se reuniam as grandes autoridades intelectuais, filosóficas, religiosas e políticas da época para a educação das novas gerações. E o mecanismo através do qual se fazia isso era a primeira investigação que reunia os jovens. Os rabinos lhe faziam perguntas e, a depender das respostas que obtinham, sabiam se o jovem havia tido uma boa ou uma má formação no ambiente do lar. Mais do que isso, sabia igualmente da capacidade de aprender os novos conceitos que a escola do templo lhes poderia oferecer. E foi assim que Jesus foi ao templo de Jerusalém, mas ao contrário do que era normal à sua época, não se encontrou Jesus respondendo às perguntas dos doutores como quem aprendia, mas se viu um menino de 12 anos ensinando às maiores autoridades de Jerusalém. Aquilo surpreendeu a todos a tal ponto que um dos doutores da lei, que era exatamente
um que cuidava do sacerdócio, porque naquela época havia uma tradição muito clara. Os sacerdotes, os homens que cuidavam da purificação e que serviam de exemplo de purificação para o seu povo, eles precisavam descender da linha de Zadok, da tribo de Levi, que estavam vinculados ao irmão de Moisés, Arão. E por uma dessas coincidências históricas, Maria era uma descendente da tribo de Levi, o que tornava Jesus um filho da tribo de Levi e um candidato por linha sucessória, por tradição, ao título de sumo sacerdote no templo de Jerusalém. Jesus, dada a sua filiação materna, podia ser um sumo sacerdote no templo. Mais do que isso, o menino também era filho de José, um descendente da casa de Davi, e como tal, um dos poucos que poderia ser reconhecido como rei de Israel, porque os verdadeiros reis só poderiam advir da casa de Davi. E estavam diante de um menino notável, porque era uma das poucas vezes na história que se reunia um menino que era um gênio de entendimento, que era capaz de ensinar aos próprios doutores e que podia ser formado para ser um rei de Israel e o sumo sacerdote do templo. A empolgação foi tamanha que um primo de Maria, que oficiava no templo de Jerusalém, foi interceder junto a ela, para que conseguisse acesso a José, a fim de que Jesus fosse encaminhado para a escola do templo, para receber as instruções superiores da vida. As aulas, por assim dizer, o período de integração de Jesus no templo avançaria um pouco mais adiante. E é o espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos oferece detalhes do que aconteceu depois disso em suas narrativas das tradições espirituais. Conta-nos o honorável espírito que, quando Maria chegou em casa e foi dizer a Jesus das pretensões de encaminhá-lo ao templo de Jerusalém, ele olhou para ela e disse-lhe: mas mãe, eu não tenho dado à senhora mostras de que sei o que vim fazer aqui? Meu filho. Então, mãe, será que eu posso escolher a minha escola? Imagine você, um espírito da estatura de Jesus, cujos atos de bondade e sabedoria era reconhecido pelos maiores de todos os tempos. Perguntou a ela: será que eu posso escolher a minha escola? Maria parou, refletiu um pouquinho e disse de si para consigo: afinal de contas, o que é que este menino vai aprender numa escola que no primeiro dia de aula ele estava ensinando aos professores? E ela ia conhecer. É justo, meu filho. Podes escolher a tua escola. E diante do mais perfeito modelo que Deus nos ofereceu de dia, Jesus entrou dentro de casa, foi até a carpintaria do pai
e pediu naquele mesmo dia para ser aceito como aprendiz de carpinteiro. E isso é uma lição significativa, porque o Espírito do quilate de Jesus resolveu, sem necessitar disso, escolher como escola fundamental de sua formação, que não precisava, o lar, a família. E isso nos deve chamar a atenção, porque cada um dos nossos familiares é uma disciplina da vida. Da mesma maneira que nós vamos à escola e aprendemos matemática, português, química, física, estudos das artes, história moderna, geografia, geometria, aí já é ameaça. Da mesma maneira em que nos exercitamos em diferentes conhecimentos, cada parente nosso, cada familiar que convive conosco é por si mesmo uma disciplina, algo que nós vamos aprender ao longo da vida, porque é muito fácil a gente ser tolerante com aquele indivíduo que nós vamos encontrar uma vez e vamos deixá-lo para nunca mais reencontrar. É muito adequado a gente ser bem apessoado e gentil para com o indivíduo que a gente encontra na rua, diz bom dia, boa tarde, boa noite e não precisa ver mais. É muito elegante de nossa parte estarmos no ônibus e de repente alguém pisa no nosso pé e a gente tem aquele ato de grandeza, toca no ombro do sujeito e diz assim: amigo, você me desculpe, mas eu não sei por qual mecanismo da vida meu pé foi parar embaixo do seu. E a gente passa de gentil, de bonzinho, mas onde nós somos efetivamente experimentados é com aquele titio bruto, mal educado, que dia após dia tem uma atitude deselegante conosco, e com ele nós aprendemos a disciplina da tolerância. É muito fácil dar conselhos a alguém que nós vemos um dia, ouvimos os problemas, damos a solução e ele que se vive. Mas aprenderemos efetivamente a disciplina da perseverança, como aquele filho adoentado que desde que nasceu está em nossos braços dia após dia, reclamando-nos a atenção e o cuidado. Exercitaremos com as nossas mães superprotetoras. Eu não sei se em Mossoró é assim, mas lá em Natal as mães são superprotetoras. Outro dia eu completei 45 anos de idade. Já tem algum tempo. Meus pais estavam lá em casa. Os amigos fizeram uma pequena festa. Eu, muito sensibilizado, entrei no quarto para enxugar algumas lágrimas, dei aquela desculpa. E quando estou voltando, surpreendi uma daquelas conversas que eu não deveria ter ouvido. Minha mãe e meu pai sentados na cozinha de minha casa, conversando a respeito de mim, e meu pai dizia para ela: olha só, André, 45 anos de idade, quase um homem. É com os nossos pais, para os quais nós somos eternas crianças.
que nós aprenderemos a disciplina da dedicação e do afeto. Até como aquele parente que não faz nada certo. Tudo que ele faz gera um problema. Aprenderemos com ele a disciplina do mau exemplo. E ali extrairemos lições valiosas para a nossa existência. O Espiritismo nos esclarece que o lar, a família, é a oportunidade de reunirmos não aquelas almas que se amam, mas aquelas almas que precisam umas das outras para aprender as lições de que necessitam. Pelos mecanismos sofisticados da reencarnação, o mecanismo através do qual o espírito volta ao corpo para uma nova experiência de aprendizado, a lei divina permite que aquele criminoso que roubou o dinheiro do vizinho, que destruiu a vida dele com mentiras e enganos, que se apropriou inadvertidamente das posses do outro, que o levou à morte, o receba novamente na condição de neto e lhe devolverá tudo o que tomou pela linha da hereditariedade. E o indivíduo que vê aquela criança maravilhosa, com aqueles olhinhos brilhando, as mãozinhas querendo abraçar, não sabe que ali está aquele indivíduo a quem ele surrupiou os mecanismos da vida para ampliá-lo e devolver a ele mesmo para que dê continuidade à sua experiência. E muitos avós não entenderão, porque eu amo tanto o meu neto, eu gosto tanto daquela criança, mas quando eu chego ele corre, vai para os braços da mãe e diz assim: estou com medo, e eu nunca fiz nada com ele. Não, criatura, você só assassinou ele na existência dele. E se você acha que igualmente oferecendo o nosso puxão de orelha quando ele é justo, para que ele se corrija, e ao fazermos isso dentro de casa, nos habilitaremos na disciplina da tolerância, exercitaremos em nós a verdadeira solidariedade, na capacidade de sentir através do coração do outro, na capacidade de ver o mundo pelos olhos que não são nossos, e ampliada a nossa possibilidade de afeto, nós nos criamos para viver o estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você. É o que nos diz o poeta. Adentrarmos-nos pelos sertões do outro, que não são caminhos belos, que não são caminhos suaves, que são caminhos ressequidos pelas experiências pretéritas, dificultosos pelas tessituras presentes, mas promissores quando trilhados com afeto verdadeiro, com o propósito de quem deseja construir elementos novos da existência. Quando exercitamos o amor em nossos lares, transformamos a experiência presente na mais extraordinária lição da vida. Porque se não conseguimos amar aqueles que estão próximos,
Como nos exercitaremos no amor àqueles que estão distantes? O lar é o primeiro cadinho de experiência, mas não é o último. Vindas as primeiras pregações em que Jesus adentrara o barco de Simão Pedro e na condição de professor inigualável, tendo passado nas cercanias de Cafarnaum a tarde inteira, pescando junto com os pescadores, obedecendo-lhes as diretrizes naturais. O final daquele dia de pesca teve resultado algum. E Jesus então, observando o desespero dos homens, disse: lancem a rede ali. E Simão Pedro, que era o pescador-chefe do barco, disse assim: mas Senhor, nós passamos o dia todo pescando e não pescamos nada. O que nós vamos fazer para jogar essa rede agora? E Jesus foi incisivo: joga a tua rede aqui. E sem compreender exatamente, portanto, com profundas dificuldades em obedecer, Pedro lançou as redes para surpreender-se que elas retornavam cheias de peixe. Jesus lhe convida para que deixe de ser um pescador de peixes e se transforme num pescador de almas. E Pedro, empolgado, segue com ele. A partir daquele dia, na região de Cafarnaum, Jesus adquiriu morada na casa de Simão Pedro. E à medida em que passava o dia pregando as lições que construiriam o cântico de transformação da humanidade, porquanto o Evangelho é uma apostila para a gente viver feliz, não é uma religião que a gente deve adotar em nossos títulos ou em nossos livros, mas uma lição que deve ser vivida para construirmos a nós mesmos. E Jesus, enquanto ensinava as populações, costumava, ao final do dia, enquanto o sol se punha, a estagiar nas orlas do lago do Genezaré e dialogar dentro da casa de Simão Pedro, ora nas noites primaveris, nos barcos que ficavam no lago, ou nas outonais e nos invernos, dentro da própria casa de Simão Pedro, tratando a respeito da paternidade divina, que criou o universo e que nos ofereceu o mundo inteiro como preciosa escola de engrandecimento das nossas almas. E foi numa dessas noites que, tocado profundamente pelas lições que Jesus declarava, referindo-se a Deus como Pai amantíssimo, que busca educar as suas criaturas, oferecendo-lhes uma perspectiva de crescimento espiritual ao ponto de chamá-los de próprios filhos, Israel, os filhos de Deus, o primogênito, neste simbolismo de convite à renovação. João, ainda um menino, recém-saído da casa dos seus pais, junto com seu irmão, os filhos de Zebedeu, ele e Tiago, dirigiu-se a Jesus em termos muito curiosos. Mestre, perguntou o discípulo amado, se Deus é o Pai de todos nós, isso significa que somos todos irmãos? Como não, João? Se Deus nos reuniu dentro da casa preciosa que é o universo inteiro, se todos nós somos as suas criaturas
em ascensão para os pódios superiores da existência, deveremos compreender que todos nos devemos respeito e afeto, que deverá ser construído ao longo de múltiplas experiências. Inclusive, Senhor, aqueles que são perturbadores, aqueles que são ignorantes, aqueles que são perversos, constituem-se também em nossos irmãos? Claro que sim, João. E é por isso mesmo que antes que nós possamos exercitar o amor ilimitado em todas as paragens, convivendo com todas as pessoas na condição de fraternidade e compreendendo que em cada um temos um vasto campo de semeadura, aonde o depósito do amor resultará em semente preciosa que florescerá em trigais maduros no futuro, é justo que iniciemos o nosso aprendizado na economicidade de nosso próprio lar, com pequenas relações que nos exercitem ao longo das experiências, para aprendermos a lição sublime da convivência equilibrada, através da qual nos autoeducamos mutuamente. Senhor, mas será possível que mesmo aqueles que não são filhos de nossa tribo devem ser considerados nossos irmãos? João, todos os filhos de Deus são nossos irmãos. Os animais, as plantas, as pedras, o universo inteiro possui a nossa constituição, e é a mais preciosa lição da vida quando nos habilitamos a olhar para eles na condição de nossa extensa família universal. Ah, Senhor, tenho dificuldades de compreender. Eu sei, eu sei. Mas não te preocupes. Haverá um dia em que compreenderás. Muito tempo se passou. As pregações se multiplicavam. As criaturas entusiasmadas pela lição da fraternidade ilimitada, com a qual Jesus ponderava cada uma de suas atitudes, se reuniam aos poucos no vasto conglomerado dos que seguiam ao doce Rabi, aquele que se auto-intitulava o Filho do Homem, em referência às promessas do profeta Ezequiel, que disse que quando olhou do trono celestial a figura de Deus, nele viu o Filho do Homem, simbolizando que ali estava ele próprio transformado em uma promessa de assimilação, de integração com os propósitos superiores da vida, e dos quais Jesus seria o primeiro exemplo daquele que conseguiu realizar em si mesmo a integração com os propósitos divinos, tornando-se assim o que vem depois do homem, a sequência, um novo padrão de comportamento que se caracterizou pelo amor ilimitado. Em todas as atitudes foi justo, em tudo soube suportar, tudo soube compreender, sempre soube auxiliar, e para que ninguém tivesse dúvida do seu apostolado transformador, que veio oferecer às criaturas confiança nos dias de adversidade, alegria nos momentos de tristeza, ele próprio, diante das circunstâncias dolorosas,
em que foi acusado pelos seus contemporâneos, entregue ao juízo estrangeiro pelos irmãos de sua pátria, abandonado pelos familiares e ignorado pelos próprios discípulos, seguiu no doloroso processo do Calvário, tendo em sua assistência apenas o coração valoroso de sua mãe, o coração valoroso do discípulo amado que seguia com ela. O quadro doloroso que inspirava reclamações identificou nele uma serenidade incomum. Nenhuma reclamação, nenhuma acusação. Manteve-se em retidão conforme havia ensinado ao longo de toda a sua vida. Quando a multidão lhe pediu para crucificá-lo, e ele finalmente foi erguido, as suas palavras foram de entendimento, rogando ao Pai Celestial que perdoasse aos seus irmãos menores, porque eles não compreendiam o que estava acontecendo. Mas aproveitando aquele momento sereno em que ele, dirigindo-se ao povo e a Deus, pedia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, um grito irrompeu da multidão. Um coração dolorido, o coração de uma mãe que via o próprio filho, a maior alma que ela havia conhecido, que desde criança havia dado exemplos de bondade em tantas circunstâncias, que havia sido convocado pelos próprios doutores do templo para ser um dos grandes em Israel, e que agora era condenado por ele mesmo. Era o próprio templo que o havia entregue aos romanos, e a acusação era aquela mesma que no passado lhe havia orientado o convite para ir para casa: Rei dos judeus. Quando viu aquele justo coração magnânimo erguido, crucificado, o seu coração não suportou e ela gritou: meu filho! Poucos momentos devem ser tão dolorosos na história da humanidade. Jesus ouviu, olhou para ela, coração magnânimo, grandiosidade estabelecida, olhou o discípulo amado que estava ao seu lado, e recordando as noites longínquas de Cafarnaum, em que João, ainda menino, lhe perguntava a respeito da grandiosa família universal. Eis que ele olhou para ela e lhe disse: mãe, eis o teu filho. E olhou para João, que finalmente compreendia a lição iniciada nos barcos em Cafarnaum: filho, esta é a tua mãe. E a partir daquele dia, inaugurou-se entre João e Maria uma relação notável de filiação espiritual, que eles saberiam honrar ao longo de toda a sua vida. Seguiu para a ilha de Patmos a sua mãe com ele, cuidou dela, pensou-a, e quando mais tarde, na obscuridade de sua velhice, ele, sem conseguir desenvolver os extensos
raciocínios que havia adquirido na labuta com o Evangelho, que lhe haviam declarado as estruturas filosóficas do pensamento crístico, que haviam lhe convidado para finalmente entender que toda a existência humana é calcada no aprendizado do amor e no exercício dele. Àqueles que lhe perguntavam: paizinho, como deveremos entender o Evangelho? Ele respondia simplesmente: amai-vos uns aos outros. Para viver em estado de poesia, me entranharia nesses sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cidadanias antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia, menos dia, meu todo se encantaria pelo todo do teu ser, para misturar meia-noite, meio-dia, e enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo eu queria, a canção do bem-querer. É belo ver o amor sem anestesia, dói de bom, arde de doce, queima, acalma, mata e cria. Chega, tem vez que a pessoa que namora se pega e chora do que ontem mesmo ria. Chega, tem vez que ri de dentro para fora, não fica nem vai embora. É o estado de poesia. É o estado de poesia que nós exercitamos dentro dos nossos lares. É a possibilidade de criação de nós mesmos que nós compreendemos no exercício de amar o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso pai biológico ou não, a nossa mãe biológica ou não, os nossos filhos que vieram do nosso corpo ou que chegaram até nós por empréstimo da providência divina, aqueles que se reúnem em torno de nossa casa. São disciplinas de aprendizado através das quais a providência divina nos convida a exercitarmos este amor extraordinário que dói de bom, arde de doce, queima, acalma, mata e cria. Chega, tem vez que a pessoa que namora se pega e chora do que ontem mesmo ria. Chega, tem vez que ri de dentro para fora, não fica, não vai embora. É o estado de poesia. Que a poesia nos inspire, que a canção de afetividade nos sustente, que a coragem da vida nos inspire, para que em nosso dia a dia aprendamos em todas as circunstâncias a exercitar o verdadeiro amor, dizendo a Deus: muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor.